Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do CNN Money, Milton Pilão, que é CEO da Horizon, a empresa que é especializada na gestão de resíduos sólidos e também na operação de aterros sanitários, com oportunidade de geração de energia com o aproveitamento de biometano no radar para os próximos anos. É isso mesmo? É isso. Muito bom dia. Obrigado por me receber. Obrigado a você pelo convite. É isso mesmo? Qual que é essa perspectiva em torno dessa exploração de biometano, Milton? É isso. Eu acho que a valorização de resíduos é a nova fronteira de geração de valor no país. Eu acho que temos muito a fazer aqui, do mesmo jeito que o país tem uma carência no tratamento de água e esgoto, tem uma carência gigantesca no seu tratamento e valorização de resíduo. E a valorização de resíduo tem N fronteiras, o biometano é uma delas. Se tornar, através do resíduo, um grande produtor de gás natural renovável, que é o biometano, é um desafio e uma oportunidade gigantesca para o Brasil. E, Milton, pensando exatamente nesse mercado, a gente sabe que essa é uma preocupação, principalmente do ponto de vista ambiental, relativamente nova. E é interessante a gente pensar o quanto pode ser rentável também tentar ser verde, né? Deixou de ser um papo só de ambientalista e gente que abraça a árvore. Queria entender exatamente o quanto esse novo cenário, ele propicia exatamente o surgimento de novos negócios, principalmente voltados ao manejo de resíduos sólidos e como a Horizon tem aproveitado esse momento. Perfeito. Acho que o exemplo mundial mostra que quando existe uma regulação forte, que proíbe, por exemplo, os lixões, se formam empresas fortes, com investimentos robustos, não só no tratamento correto do resíduo, mas na geração de valor em cima dele. Digo isso porque o Brasil ainda, infelizmente, tem 2.100 lixões abertos. Acho que esse é o grande desafio do país. Existe regulação, o marco de saneamento está aí, mas precisamos fortificá-lo, porque assim que eles forem fechados, e então esta concorrência desleal, vamos dizer assim, de um lixão deixar de existir, com certeza o investimento privado vem com peso, porque no mundo inteiro as empresas de valorização de resíduos são gigantescas, têm capital aberto, investem bilhões e bilhões nos seus países e é um pouco do que a Horizon quer fazer aqui e com certeza o mercado brasileiro tem tudo para ser um campo fértil para isso. E tem espaço também para concorrência, né, Milton? Porque eu sei que a Horizon tem inclusive várias empresas, né, que cumprem, na verdade, essa mesma função. E eu queria entender exatamente essa participação hoje no mercado brasileiro, porque dada essa concorrência, com essa possibilidade, inclusive, de uma expansão, pensando exatamente o quanto a gente ainda tem de lixões, de espaços de aterros sanitários, eu queria entender quais são as perspectivas exatamente para o setor, pensando também, né, evidentemente, nessa nova estratégia e uma tentativa das empresas mesmo de buscar soluções para os seus resíduos. Perfeito. Assim, vou tentar traduzir um pouco em números para explicar por que eu acho que resíduos pode ser a nova fronteira de geração de valor na infraestrutura brasileira. Do mesmo jeito que o setor de água e esgoto, para resolver o déficit de tratamento, tem investido bilhões para resolver esse problema, o setor de resíduo agora é esta nova fronteira. Porque, vamos lá, para resolver o problema dos lixões, você tem ali o fechamento de 2.100 lixões, será um investimento robusto de bilhões para construir pelo menos mais 300 novos aterros sanitários no país. Aí, a partir do momento que você constrói o aterro e quer aproveitar o biogás e o biometano, você tem mais dezenas de bilhões de investimento para transformar o resíduo que está sendo tratado corretamente em gás natural renovável. Você tem uma fronteira da economia circular gigantesca. O Brasil recicla 4% do seu resíduo, quando a Europa e os Estados Unidos reciclam acima de 29% e 30%. Então, você, com a regulação, o Plano Nacional de Economia Circular acabou de ser lançado e a gente espera que essa regulação também vai impulsionar fortes investimentos nesse setor de reaproveitamento do resíduo que pode ser reciclado e hoje não é. E a empresa fez um follow-on, né, agora há pouco tempo. Eu queria entender exatamente essa estratégia de vocês, exatamente pensando nessa estruturação, principalmente para M&As, não é isso? Perfeito. Num cenário tão difícil, quanto tempo a gente não viu M&A aqui no Brasil? Faz tempo. Olha, acho que a gente abriu capital em 2021, fevereiro de 2021, já fizemos 2 follow-ons. Eu brinco que desde que a gente abriu capital, a gente nunca viu um cenário macro azul. A gente sempre pegou esse cenário de juros altos, um mercado macro complexo,
Mas eu acho que o tamanho da oportunidade é tão grande que nós sempre conseguimos nos posicionar de uma maneira a criar oportunidades para trazer equity. O follow-on foi um sucesso, nós fomos oversubscribed, a gente teve várias vezes a demanda de capital. Trouxemos aqui mais uma rodada de equity para a companhia, exatamente para fazer novos M&As, comprar novos aterros e os transformarem em ecoparques com novos investimentos na transição energética. E o follow-on foi de 650 milhões de reais. 650 milhões de reais. Com a expectativa desses M&As ampliarem o portfólio de aterros da companhia. A companhia, quando fez o IPO ali em 2021, tinha 5 aterros. Hoje nós temos já 17 ecoparques. A ideia é adquirir mais um hall de ecoparques, porque esse negócio, o resíduo, ele primeiro precisa ter o aterro sanitário é um ativo de 2, 3 milhões de metros quadrados, licenciado, que atende regionalmente uma região. Então, uma vez que você compra ele, você captura o resíduo daquela região e, a partir daí, vem todo o investimento industrial nas plantas de valorização. Por isso que a gente acelera o nosso crescimento com M&As de novos aterros. Então, a gente participava apenas em 5 estados, hoje estamos em 12 estados com 17 plantas e cada vez a gente vai aumentando a capilaridade da companhia nacionalmente. E a partir desse follow-on e desses possíveis M&As, qual que é a expectativa então de ampliação desses terrenos de vocês? Eu acho que a empresa veio desde 2021 tendo um crescimento anual de a ordem de 33%. A gente imagina que com esse follow-on que vai somar o crescimento orgânico da companhia, um crescimento inorgânico com os M&As, a gente tende a ter um crescimento até maior do que esse ao longo dos próximos anos. É uma companhia que tem investido bilhões por ano em novas plantas e que vão entrando em operação anualmente, por isso que ela vai crescendo e vai agregando valor no seu portfólio todo ano. Interessante isso, eu queria entender o quanto a gente agora, com a proximidade da COP30 aqui no Brasil, né, com essas discussões ganhando força, ganhando tração, principalmente no debate público. Como é que a empresa tem se posicionado exatamente para participar dessas discussões e mostrar também, né, para os investidores internacionais, por exemplo, o que vocês fazem? Perfeito. Eu acho que a gente tem se posicionado tentando trazer awareness para a população em geral da importância de tratar corretamente o seu resíduo, né? A população, às vezes, coloca o resíduo no saco de lixo e não se preocupa para onde ele vai. E se ele não for bem tratado, ele vai gerar o chorume, ele vai gerar o metano, um gás tóxico com o metano e um chorume, que é um líquido tóxico, que vai para o lençol freático e pode trazer um grande problema de saúde pública. Então, quando a população passa a entender isso, ela cobra do seu gestor que faça a correta tratamento e destino do seu resíduo. E isso é bom para o nosso setor. Além disso, eu acho que a COP especificamente também traz uma agenda do carbono aqui. A gente é um grande gerador de crédito de carbono, comercializamos carbonos há muitos anos, somos um dos principais comercializadores brasileiros de crédito de carbono no mercado voluntário. Isso é, como o carbono ainda não está regulado, a gente é obrigado a participar do mercado regulado, vendendo para empresas internacionais. A ideia é, de novo, fomentar para que esse mercado regulado venha rapidamente, porque a gente consegue trazer muito mais recursos de empresas estrangeiras comprando o nosso carbono, e aí, com esse recurso que vem aqui para dentro, a gente investe em novas plantas e trata melhor o resíduo, e isso faz um círculo virtuoso acontecer para melhor tratar o resíduo brasileiro. Exatamente isso que eu queria conversar com você sobre exatamente essa perspectiva de uma regulamentação do mercado de crédito de carbono. Porque você citou anteriormente exatamente o marco do saneamento, né, como um mecanismo que teve sua importância exatamente para o andamento dos negócios da empresa. Pensando, então, nesses dois cenários, tanto num cenário regulatório, né, proposto ali, um marco regulatório proposto pelo marco do saneamento, e pensando nesse mercado ainda desregulado, que é o mercado de crédito de carbono aqui no Brasil. O que a gente pode ler a respeito do cenário regulatório brasileiro hoje e projetar exatamente como uma melhora, uma expectativa ou até mesmo uma pressão? Perfeito. Então, acho que no lado do marco do saneamento, ele diz que até 2024, ano passado, deveriam ter fechado todos os lixões. O que isso representa, Pilão? 2.100 lixões abertos. Representa hoje quase 40% do lixo gerado por todos nós, pela população brasileira, ainda vai para lixão. É um absurdo. Então, o
que a gente espera de melhoria Pelo aqui? marco, perdão, O marco de saneamento previa o fechamento. De todos. Só que não houve o fechamento. Agora está se negociando uma nova regulamentação desse prazo. Obviamente, você tem o Ministério Público agindo fortemente em cima dessa regulação para tornar os gestores improbos que mantêm lixões abertos, mas o Brasil acaba tendo arrastos na justiça e que demoram a implantação dessas regulações. Então, acho que um ponto importante é que essa regulação ela está andando, mas que ela continua andando fortemente para a gente conseguir ver, em pouquíssimos anos, esses 2.100 lixões fechados e o lixo brasileiro não sendo mais enviado para lixão, gerando chorume ou gás metano que atinge a população. Acho que esse é um ponto super importante. Outro ponto é, aí um pouco do outro lado, é aproveitar a oportunidade que o mundo hoje nos dá, até com os Estados Unidos agora saindo um pouquinho do mercado de carbono, em tornar o Brasil a grande potência da transição energética e da geração do que eu chamo de ativos ambientais. O nosso carbono pode ser uma grande fonte de receita. A gente, como você disse, investe em ativos aqui renováveis e que não é mais só para abraçar a árvore, é para gerar retorno ao acionista, mas quanto melhor esse retorno é gerado, mais a gente reinveste e mais rápido a gente soluciona o problema brasileiro. Quando eu falo do carbono, hoje a gente é obrigado a vender o nosso carbono no mercado voluntário por um preço em dólar aproximadamente 5 vezes menor do que a gente poderia estar vendendo hoje para o mercado regulado. Eu tenho governos de Singapura, da Suíça, hoje nos procurando para comprar o nosso carbono por um preço muito melhor, só que ele não consegue fazer isso porque a gente não está regulado ainda, então eu sou obrigado a vender apenas para empresas. Então, acho que esse tipo de coisa eu espero acontecer com a regulação ao longo dos próximos anos para acelerar ainda mais os investimentos no nosso setor. Assim esperamos. Eu queria ficar aqui batendo um longo papo com você, acho que tinha muito mais coisa para a gente tratar. Infelizmente a gente não tem tempo. Eu tive o prazer de receber aqui Milton Pilão, que é CEO da Horizon. Obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Nosso convite aqui no Money. Muito obrigado pelo espaço, acho que é super importante. Resíduos não era um tema muito tratado pela mídia no passado, hoje está vindo à tona, então eu agradeço o espaço para poder falar um pouquinho disso. As portas são sempre abertas. Obrigado. Obrigado, querido.